O dono da boca não cheira. Olha a frase que eu tive que falar para minha paciente conseguir entender o erro que ela estava cometendo. Eu tenho uma paciente que é empreendedora e ela está lidando com um problema de procrastinação. Então, ela trabalha produzindo conteúdo e as próprias redes sociais, que deveriam ser o seu trabalho, a sua fonte de renda, de sustento, de enriquecimento até, são essas mesmas redes que a estão impedindo de ter uma rotina produtiva. Só que precisam existir os produtores de conteúdo e os consumidores de conteúdo, que são dois grupos de pessoas completamente diferentes. Então, por que essa frase, o dono da boca não cheira, é uma frase de impacto, que quando você escuta, você para refletir. Todo mundo sabe que é viciante. Todo mundo sabe que se você deixar, você passa ali o dia inteiro deitado no sofá, rolando a tela infinitamente. Todo mundo sabe que o algoritmo é feito para entregar aquilo que você gosta, aquilo que ele sabe que te pega. Então, se você tem a mentalidade da consumidora de conteúdo, você vai abrir o seu celular e aquilo ali vai ser uma perda de tempo inútil para você, porque você vai cair nos gatilhos mentais. Você vai ficar ali naquele comportamento de zumbi, consumindo, 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 o tempo passando e você ali consumindo, usuária, né? Usuária de conteúdo. Mas se você quer virar o jogo aqui dentro, se você quer pertencer ao outro grupo, aquele que produz, a mentalidade, o comportamento é outro. Você vai pegar o seu celular e vai começar a analisar os produtores de conteúdo que você gosta. E não olhar para eles com um olhar apaixonado, deslumbrado. Nossa, que perfeito. Ah, eu amo ele. Ou então com ódio. Nossa, que coisa horrível. Isso aqui é uma mentira. Para que falar desse jeito? Não. Quem é refém das emoções aqui com o celular são os usuários. Quando você produz, você olha com um olhar crítico, você entende que nem sempre as pessoas estão ali falando a verdade do coração. Pelo contrário, todo o conteúdo foi bem produzido antes, foi bem analisado, aquilo foi criado de forma que gere emoções em você. Então, você precisa trocar a sua mentalidade, olhar para tudo que acontece aqui no celular com um olhar crítico de produtor de conteúdo, do dono da parada, e não aquele que vai estar ali só consumindo. Saiba separar as 1000 vozes que existem dentro de você. Esse aqui é, de longe, o principal conselho que eu sempre preciso dar para os meus pacientes. Assim, 99% dos casos, a gente tem que começar as sessões a partir desse pressuposto. Como que nós vamos fazer para separar todas as 1000 vozes que existem dentro de você? As pessoas chegam para mim contando os sonhos que a mãe delas tem para elas, fazendo planos para o futuro baseado nas crenças que os pais colocaram dentro dela. Então, já que na minha família todo mundo faz isso, então eu tenho que fazer isso também. A minha mãe sempre me cobra que eu deveria dar netos para ela. Então eu deveria mesmo era me preocupar em ter filhos logo, né? Ah, minha irmã falou que eu sou muito egoísta. Então eu fico aqui me culpando e me sentindo egoísta mesmo. Sabe? E cadê a sua voz? Assim, o que que você acha? O que que você quer para sua vida? E aí as pessoas não sabem o que elas querem. Assim, não tem clareza nenhuma. Não pode me falar um plano que partiu de dentro dela. É sempre o que alguém falou que ela deveria fazer. E ela ainda se culpa porque a vontade dela não é igual à da outra pessoa. Que prisão que é viver a partir dos padrões dos outros. Que prisão que é colocar a sua vida dentro de uma caixinha da sociedade. Sabe? O exercício que eu passo é, primeiro, começar a separar só aquilo que é a sua mãe. Então, o que a sua mãe falou para você desde pequeno? O que a sua mãe queria para você? Os conselhos dela. Tá, tudo isso aqui. Mãe. Agora, pai. O que o pai sempre te falou? Tá, tudo isso aqui. Agora, relacionamento. O que aquele seu ex falou para você? O que aquela sua outra ex te falou? Amigos. O que meus amigos falam de mim? A mídia. O que meus ídolos fazem e que eu também gostaria de fazer? E aí, dentro de você, qual que é aquela voz que vem de pensamentos positivos? E qual que é aquela voz
que só traz coisa negativa, que você sabe que não faz parte de você, mas é aquela voz que sempre vem. Então, a terapia começa, assim, só, sabe, separando. A separação das mil vozes. Porque o que eu preciso é ajudar o meu paciente. A terapia não é para realizar os sonhos dos seus pais. A terapia é para encontrar quais são os seus sonhos e te mostrar qual é o caminho mental, emocional, comportamental para realizar cada um deles. Passe menos tempo com você, adolescente, e tenha mais conversas com você, idoso. Como assim? A maioria dos meus pacientes, quando chegam na sessão, tem muita coisa para falar do passado. Então a gente passa muito tempo aqui na cabeça revivendo memórias do passado. Então, como é que foi aquela briga com os meus pais? Como é que foi aquele meu último relacionamento? Meu último emprego? O que eu fiz que eu me arrependo? O que eu fiz que foi tão péssimo que agora eu não consigo mais consertar? Percebe como a sua cabeça está sendo arrastada e fixa lá no seu passado? E que esse passado já passou, então por mais que você pense e fique remoendo sobre ele, não vai modificar porque o passado já passou? A vida vai só para frente, ela não volta para trás? Então, sabendo disso, por que que você não passa mais tempo aqui dentro, mas lá nas memórias do futuro? Por que que você não tenta lembrar, como se isso fosse possível, lembrar do que vai acontecer? Por que que você não chama você de 80 anos para conversar um pouquinho? Sabe, puxa, assim, no seu cérebro, existe uma versão sua com 80 anos de idade. Você lá enrugadinho, velhinho. O que essa pessoa tem a dizer? Te garanto, a sua versão idosa vai te dar os conselhos mais sábios da sua vida. Ninguém, por mais inteligente que seja, pode ser a sua terapeuta. Ninguém vai te falar os conselhos mais certeiros do que a sua versão de 80 anos. Então, a vida é pra frente, sabe? Para de ficar conversando tanto com um adolescente dentro de você. Isso aí é outra fase, já acabou. Se conecta mais, fica mais íntimo da sua versão lá na velhice, idoso, porque essa pessoa vai saber te falar arrependimentos, se eu pudesse voltar atrás, o que eu ia fazer. Então, a sua versão idosa, ela também quer voltar atrás. A diferença é que você ainda não é idoso, você ainda tem tempo. Então, conversa com ela e aproveita o seu agora para construir o seu futuro. Você precisa incluir as suas emoções nos seus cálculos, porque elas são mais caras que os seus próprios boletos. Eu tenho um paciente que é muito metódico, sabe aquela pessoa bem organizada? Então ele tem o hábito de colocar no papel as contas do mês, tudo que ele vai gastar, tudo que ele vai fazer, tem agenda, faz lista, tudo organizado. E mesmo assim ele sofre dentro de si. Por quê? Porque ele não estava considerando as emoções como algo real. Então, ele tem esse padrão de organização do que é palpável, do mundo material, mas sempre agindo como se as emoções pudessem ser deixadas de lado. Então, isso aqui é concreto, eu vou fazer. Mas se eu estiver me sentindo triste, dane-se, eu aguento. Se eu estiver me sentindo cansado, dane-se, eu vou fazer o que tem que fazer. Sabe aquela pessoa que vai assim, ignorando as emoções? Só que as emoções, elas são muito reais. Então, existe um limite de tempo. Você consegue sim ignorar as emoções até certo tempo, mas tudo que você ignora dentro de você, que você foge, tudo que você tenta esconder, o que você tenta varrer para baixo do tapete, aquilo lá vai se acumulando e vai crescendo dentro de você de uma forma que vai virando um monstro que tem o poder de te dominar e te destruir. Então, seja inteligente e inclua as emoções como algo palpável também, porque é isso que elas são. Então, não adianta fazer lista de objetivos apenas daquilo que você quer fazer, assim, quero juntar X dinheiro, quero comprar tal coisa, quero viajar para tal lugar, tá, e as emoções? Como que você quer estar se sentindo? Quando você vai parar para tratar o luto dessa relação que terminou? Quando você vai parar para praticar meditação e tirar um pouco do estresse que fica do trabalho? Quando você vai incluir na sua rotina o orçamento para a terapia, que é cuidar da sua saúde mental? E quando você estiver se sentindo muito triste, o que você vai fazer? Já escreve, já se prepara. E quando estiver me sentindo muito animado, o que eu vou fazer? Já se prepara. Inclua as emoções nos seus cálculos, porque se você não cuidar delas,
elas vão se tornar muito mais caras. Os boletos mais caros vêm por causa das doenças da mente. Eu não vou consertar os meus familiares mais velhos, mas sim, eu vou quebrar o padrão daqueles que vêm depois de mim. Que frase! A minha paciente falou essa frase e eu fiquei emocionada, pensando: olha aqui, o meu trabalho está feito, objetivo cumprido. Quando você tem esse entendimento, significa que a terapia está valendo a pena, está fazendo efeito. Olha isso. Eu não vou consertar os meus familiares mais velhos. Ponto. Só isso já vai te poupar muito tempo, muita energia, de ficar achando que você é responsável por salvar os adultos, os seus pais, sua avó, seu avô, seu tio, sua tia. Não. Dentro da família existem papéis. Cada um está representando um papel ali. Se você é filho de alguém, significa que nessa relação você é o inferior, né? Você é o menor, você é a criança. É o papel do seu pai e da sua mãe, eles ajudarem você, eles ensinarem você. Eles são os provedores para você. Na hierarquia, eles estão acima. Muita gente passa a vida desperdiçando, sabe, tempo, a vida mesmo, se preocupando com os mais velhos que vieram antes. E esquece da prioridade, que é se preocupar com quem vem depois de você. Então, se você cuida de você, da sua vida, pô, se você vem de família muito pobre, tá? Usa o seu tempo de vida para se dedicar, construir um negócio, um patrimônio, deixar uma herança para quem vem depois de você. Pô, se você tem pais aí que nunca te deram o amor que você queria, tá? Então você usa o seu tempo de vida quando você tiver os seus filhos e você seja essa fonte de amor que tanto te faltou e forneça o amor para eles. Então, tudo aquilo que seus pais erraram e acertaram precisa estar muito claro para você. Pense sobre isso, reflita, escreva no papel, sabe? Isso é expandir a consciência. Porque se você não para analisar, você é um zumbi que está ali sendo jogado e repetindo padrões sem nunca ter nem percebido eles. Então, sabe, esquece um pouco seus pais, esquece lá os mais velhos, esquece, deixa eles, você não vai consertar eles, você não vai mudar eles, não é o seu papel. Se preocupa com o que realmente importa para você, que é o que você vai deixar para os próximos. A partir de mim, como que vai ser a minha família? Você nunca vai ter o que você quer, porque você não sabe o que você quer. Olha, o que impede, assim, de longe, o que impede as pessoas de realizarem seus sonhos? Porque elas não têm sonhos. Elas não sabem exatamente aquilo que elas querem. E aí, se você não sabe o que você quer, a sua vida vai ser um eterno fracasso. Eu fiz um exercício com alguns pacientes recentemente, perguntando, né, instigando que a gente escrevesse uma lista com objetivos para o futuro. E, para minha tristeza, o que eles falavam? Essa mania que a gente tem de ser muito geralzão. Muito geralzão. Então, eu quero ter saúde. Tá, saúde. O que para você significa ter saúde? Para mim, ter saúde pode ser que eu consigo fazer um agachamento com 100 quilos nas costas. Para o outro, pode ser que ter saúde significa ter um corpo super magro, bem definido, músculos. Para o outro, ter saúde pode ser que ele tenha a possibilidade de ficar o dia inteiro no sofá vendo Netflix e mesmo assim não sentir nenhuma dor nas costas. Para ele, isso que é saúde. Para o outro, saúde é a capacidade de ficar o dia inteiro lá no chão, agachado, brincando e jogando as crianças para o alto. Aí tá, objetivo. Eu quero ser uma profissional de sucesso. Gente, profissional de sucesso. Para mim, pode ser que isso signifique que eu vou aparecer na capa da revista e vou lá participar da entrevista na televisão. Para outra pessoa, profissional de sucesso, pode ser que ela fique o dia inteiro em casa de moletom, pijama, no computador e nunca vê a cara de ninguém. O que significa isso para você? Eu quero ser feliz. Ser feliz? Que é isso? Qual que é a clareza? Qual que é a especificidade disso? Se você faz uma lista de objetivos assim, quero ser feliz, quero ter saúde, quero estar bem, quero ter sucesso, quero ter dinheiro, tá? Que é isso? Então, primeira coisa, investiga, busca dentro de você o que é exatamente aquilo que eu quero. Isso não é óbvio, isso não é padrão. Para cada pessoa, ter dinheiro significa uma coisa. Para cada pessoa, felicidade é uma coisa completamente diferente, sucesso também. Então, tudo começa, e talvez aqui seja o ponto que mais vai demorar na sua terapia, tá? Porque é difícil a gente conseguir entender o que a gente quer.
Não é fácil. Você vai demorar, eu acho que vai demorar, geralmente demora, para separar o que é o que seus pais querem, não é o que eu quero. Isso aqui é o que a minha mãe quer, não é o que eu quero. Isso aqui é o que meu marido quer, não é o que eu quero. O que eu realmente quero? Aí escreve. Agora, o mais louco é que quando você finalmente consegue definir, tá, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Uma vez que o objetivo está realmente definido mesmo, explicadinho com detalhe, para realizar, é um pulo.